queridos, que a doce paz do Senhor esteja no seu coração. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade à escola bíblica. Hoje é a quarta aula já, viu? Já estamos no quarto encontro nosso e eu espero que você esteja sendo abençoado. Hoje o tema da nossa aula é Herdeiros da Promessa. Você vai aprender hoje coisas maravilhosas. Essa lição me abençoou muito. Enquanto eu estudava, eu aprendi muitas coisas e fui muito abençoado. E eu tenho certeza que você vai ser abençoado também com esta lição. Herdeiros da promessa. Somos herdeiros de grandes promessas, maravilhosas e superiores promessas. E antes de começar aqui a aula, como sempre eu quero fazer uma oração. Gostaria que você orasse junto comigo. Pai, muito obrigado por mais esse momento que estamos reunidos e unidos na presença do Senhor Jesus, a Tua presença, ó Pai, para estudarmos a Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Peço a Ti, ó Deus, que o Senhor nos abençoe com uma unção de ensino e aprendizado, Pai. A mim, Pai, sobre mim, que o Senhor me ajude, Pai, a transmitir, ó Pai, esse ensino com clareza e simplicidade, ó Pai, e que dê também aos Teus filhos que estão do outro lado a unção, Pai, de aprendizado, que recebam, ó Deus, esse ensinamento com um coração aberto e, ó Deus, dispostos a aprender, e com certeza essa palavra vai trazer mudanças nas nossas posturas, ó Deus, eu creio. Fala aos nossos corações, fala, abençoa os alunos, como o Senhor me abençoou enquanto eu estudava essa lição. Assim nós oramos, já te agradecemos pelos resultados, ó Pai, que virão em mudanças, ó Deus, que são mudanças na nossa maneira de falar, agir e pensar, que vão ser para a honra e glória do Teu nome. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu começo essa aula fazendo aqui uma pergunta que eu espero respondê-la durante a aula ou até mesmo no final, para a gente voltar a essa pergunta. Ela parece não ter nada a ver com o assunto, mas no final você vai entender por que eu a fiz no início. A pergunta é o seguinte: meu querido, minha querida, o que te motiva a fazer coisas para Deus? Porque como cristãos nós vivemos o dia, pensamos, agimos, tomamos decisões, e eu creio que a gente pensa em Deus, a gente tenta colocar Deus, procura colocar Deus na nossa vida. O que te motiva a fazer coisas para Deus? Ou ainda a mesma pergunta com outras palavras: quais são suas motivações em relação a tudo o que você faz para Deus? Quais são as suas motivações? Guarda aí a resposta no seu coração. No final vamos tentar respondê-la de uma forma adequada, de acordo com a palavra. Então aí o tema da aula é Herdeiros da Promessa. E para essa aula nós vamos seguir o texto básico que está compreendido entre Gálatas 3, versículo 15 ao versículo 29. Esse é o nosso texto básico, ok? E o versículo-chave para a nossa aula de hoje é Gálatas 3, versículo 28, que diz assim: Dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Vou aqui falar para vocês o alvo desta lição. Ao estudar esta lição, você vai conscientizar-se de ter obtido a justificação mediante a fé e herdado a promessa feita a Abraão, que é o pai de todos os que creem nessa mesma promessa, ok? Esse é o objetivo, é o alvo da lição, e vamos agora tentar alcançar esse objetivo. Vocês estiveram na terceira aula com o pastor Aldomir, o assunto, a fascinação pelo erro, lembra? Eu vou ler aqui a introdução, pegando aqui um pouquinho do que foi falado com o pastor Aldomir. Acompanha comigo a leitura. Em Gálatas 3, de 1 a 14, que foi a aula que o pastor Aldomir deu, Paulo prova pela Escritura, ouça bem,
ele prova pela Escritura do Antigo Testamento que Abraão foi justificado pela fé e não pelas obras da lei. E assim é justificado também todo o que crê, seja judeu ou gentil. Então Paulo, ele lembra que ele está o tempo todo debatendo com esses judaizantes. Você já conhece essa turma, de tanto eu ter falado, o pastor Domingos deve ter comentado também. Ele prova para esses judaizantes, no Velho Testamento, que Abraão foi justificado pela fé e não pelas obras da lei. E agora, na nossa aula, Paulo ele vai tentar aqui, ele vai continuar o seu discurso, ele vai continuar explicando e dando, afirmando a doutrina da justificação pela fé. Então acompanha comigo a leitura. Em seguida, agora na nossa aula de hoje, Paulo se antecipa a um provável argumento dos judaizantes e responde a uma questão crucial. Qual era essa questão? Que os judaizantes questionavam Paulo: por que Deus então concedeu a lei? Para que serve a lei? Paulo estabelece o contraste, a gente vai aprender hoje o contraste entre o pacto da promessa feito a Abraão e o pacto da lei feito a Moisés. E aí Paulo vai mostrar a superioridade de um pacto em relação a outro, ou seja, a superioridade do pacto da promessa em relação ao pacto da lei. E também nós vamos aprender as vantagens de estarmos sobre o pacto da promessa, que você vai entender que é estar sob Cristo, ou estar sob o governo do Senhor Jesus, tá bom? Então, agora sim, essa lição ela tem alguns tópicos, e o primeiro tópico dela é a superioridade da promessa. Aqui nós vamos ver 4 razões, encontrar 4 razões para atestar a superioridade da promessa em relação ao pacto da lei. Primeiro, vamos ler versículo 15. Então, a primeira razão da superioridade da promessa em relação ao pacto da lei é o que? A sua confirmação. A promessa, ela tem uma superioridade porque ela pode ser confirmada, ela pode ser ratificada. E isso a gente vai ver no verso 15. Leia comigo então o primeiro versículo aí da lição. Paulo vai dizer assim: irmãos, como homem falo, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula, nem lhe acrescenta alguma coisa. A promessa é superior porque foi confirmada como irrevogável e imutável. Paulo ilustra com a referência a um testamento humano. Você sabe que um testamento ele só tem validade depois que a pessoa morre, e feito de acordo com as leis aqui, Paulo vai falar de acordo com as leis gregas, ou seja, os desejos expressos num testamento eram inalteráveis, como hoje também um testamento que uma pessoa deixa, praticamente ele é inalterável. Ninguém os podia modificar, especialmente após a morte do testador. Ora, se o testamento de um homem não pode ser ignorado nem mudado, muito menos as promessas de Deus, pois elas são imutáveis, amados. Então ouça aqui o comentário que eu anotei aqui na minha apostila. Deus, ele manteve a promessa feita a Abraão. E onde está essa promessa? Eu queria que eu anotei aqui, essa promessa que Deus fez a Abraão, ela está em várias partes em Gênesis, pelo menos em 3 passagens. Eu vou ler para você como é que foi essa promessa de Deus feita a Abraão em Gênesis 17, a partir do verso 7 e 8. Olha o que Deus faz, qual é a promessa que ele faz a Abraão. Gênesis 17, verso 7 e 8. Ele diz assim: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, Deus falando com Abraão, entre mim e ti e a tua descendência, no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei e a tua descendência a terra
das tuas peregrinações toda a terra de Canaã em possessão perpétua e serei o seu Deus. Deus então aqui estabelece com Abraão uma promessa, um pacto de promessa. Ele diz aqui, ele faz uma aliança, dizendo que ele vai abençoar Abraão e a descendência dele, prometendo dar a terra a ele, as peregrinações, a terra das peregrinações de Abraão, Deus daria a ele em possessão e ele seria o Deus dele e da sua descendência, né? Então, essa foi a promessa que Deus faz a Abraão, lá em Gênesis capítulo 17, versículo 7 e 8, como eu li para vocês. E aí o comentário que eu tenho aqui é o seguinte: por que a superioridade da promessa, uma das razões dela ser superior é devido à sua confirmação? Porque Deus manteve a promessa feita a Abraão e não a revogou, embora milhares de anos tenham se passado. Ele salvou Abraão pela fé. Olha só, no Velho Testamento, ele salvou Abraão pela fé e o abençoou, abençoando também toda a sua posteridade, e aí diz aqui, por meio do patriarca Abraão, e através dos descendentes de Abraão, ele vai suscitar o descendente, que é Jesus, o Messias, e ao enviar o Messias como um de seus descendentes, então Deus ele confirma a sua promessa de forma perpétua, ou seja, as circunstâncias, o tempo, não puderam mudar a promessa de Deus, ela permanece constante e ele não quebra as suas promessas, porque Deus é fiel e ele diz aqui, como a gente leu aqui, em possessão perpétua seria o seu Deus. Então, a superioridade da promessa, uma das razões, é porque ela é confirmada, ela tem sua confirmação em Deus. Outra razão é a da sua centralidade. A promessa de Deus feita a Abraão, ela tem uma centralidade, ou seja, ela aponta para Jesus. Você vai entender por quê. Ouça a leitura da apostila aqui, ó. Deus prometeu uma herança a Abraão e ao seu descendente. Quem foi o descendente de Abraão? Isaac. Mas só que esse descendente no singular aí é tanto Isaac, mas está mais se referindo a Jesus, que é descendente de Abraão também, vem da linhagem, vem ali de uma linhagem genealógica de Abraão. Então, o descendente que ela fala, na verdade, é Jesus. Deus prometeu uma herança a Abraão e ao seu descendente. Essa promessa de Deus tem o mesmo valor de um testamento, como a gente leu antes. Em primeira mão, ela foi feita a Isaac, como eu disse, porque o descendente de Abraão era Isaac. Mas o apóstolo Paulo, ele enfatiza que o descendente, a semente de Abraão, é um só. E quem é? Quando ele diz, e ao teu descendente, que é Cristo, amados. Esse é o descendente de Abraão, que vai fazer com que a promessa seja confirmada e seja eterna. Essa afirmação mostra que o objetivo da promessa foi Cristo, em quem todas as demais promessas se cumprem. Ou seja, todas as promessas de Deus a Abraão se cumprem em Jesus Cristo. E essa afirmação mostra que o objetivo da promessa foi Cristo e que todas as promessas se cumprem nele. E se a ele foi feita a promessa, o pacto com Abraão foi plenamente cumprido por meio dele. Ou seja, se a Jesus foi feita a promessa, ao teu descendente darei, então o pacto com Abraão foi plenamente cumprido por Deus, porque Jesus cumpriu a promessa, ele foi o descendente de Abraão. Então, a promessa é superior ao pacto da lei, porque ela tem confirmação e ela tem centralidade, ela está centralizada em Jesus. Amém? Até aqui? Tudo bem? A outra razão que faz da lei, da promessa, feita a Abraão superior à promessa do pacto da lei, é a sua cronologia. Vamos ver o versículo 17, o que ele diz? Mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, que é a lei, que veio 430 anos depois, não invalida de forma a abolir a promessa.
O que está dizendo aqui? É que a cronologia, o tempo que foi feita a promessa a Abraão, a promessa, queridos, ela foi feita muito antes de existir a lei. Por isso a promessa é superior. Antes que houvesse lei, a promessa já havia sido feita a Abraão. E a gente vai ver isso, a gente viu isso no versículo 17. O pacto da promessa é superior ao da lei por uma questão de cronologia. A aliança feita com Abraão ocorreu 400 anos antes da lei. Quando a lei mosaica foi estabelecida, ela não invalidou a promessa feita ao patriarca. A promessa feita a Abraão, cumprida e ratificada em Cristo, não foi prejudicada e muito menos desfeita pelo passar do tempo. E aí tem uma referência bíblica aí, Romanos 4,13, que diz assim, eu vou ler para você: porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Eu vou repetir para você entender, porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Paulo está dizendo que a promessa não foi feita pela lei, mas foi feita a Abraão pela justificação da fé, pela justiça da fé. E por último, a quarta razão, por que a promessa é superior ao pacto da lei, a promessa a Abraão? Por causa da sua completude, amados. Isso aqui é muito importante e tem muito a ver conosco no nosso dia a dia. Você vai ler comigo o versículo 18 para entender isso. O que está escrito lá? Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Por que a promessa a Abraão é superior ao pacto da lei? Porque, olha aí, por último, o pacto da promessa, ela tem completude, ou seja, ela é completa. O pacto da promessa é superior à lei porque se realiza, queridos. Você vai entender como é que isso se realiza. O que Paulo está querendo dizer aqui? É que uma herança baseada na lei dependia da performance do homem, ou seja, para o homem herdar a herança prometida pela lei, isso dependia da performance dele. Ele tinha que cumprir, como eu já falei aqui na primeira aula, na segunda, ele tinha que cumprir todos os rituais da lei, ou todos os preceitos da lei, e eram mais de 600 preceitos, eram 613, parece, leis, não eram só os 10 mandamentos. O homem tinha que cumprir todos esses mandamentos e essas leis para que ele pudesse ser justificado, para ele conseguir a promessa. E isso, queridos, nunca pode ser completado, ou seja, a lei, ela não tem completude. Por quê? Porque dependia da performance do homem, e o homem, por si só, ele não conseguia cumprir a lei, ele não conseguia cabalmente cumpri-la. Enquanto a herança garantida a Abraão, por meio da promessa, olha só, não dependeu do homem, dependeu somente do poder de Deus, que a concedeu e a deu gratuitamente. O que diz lá em Efésios? Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de obras para que ninguém se glorie. Mas fala que é o quê? É um dom gratuito de Deus, pela graça. Então Deus deu ao homem, não pelo mérito dele, mas porque ele resolveu dar ao homem a salvação, dar ao homem a justificação por meio da fé. Então não dependeu do homem, dependeu apenas de Deus. Por isso a promessa feita a Abraão, ela tem completude, ela é superior por isso, porque pela lei o homem não consegue alcançar a promessa do pacto da lei, que seria a justificação diante de Deus, porque ele não conseguia cumprir essa lei. Agora, através de Abraão, o homem fica livre dessa obrigatoriedade de cumprir toda a lei, porque ele sabe que vai falhar. Então Deus dá pela graça. O que é graça? É favor imerecido. Ninguém merece, mas Deus em Jesus resolveu nos dar a salvação. Queridos, isso é tremendo entender isso, porque nos livra, eu já falei isso aqui e vou repetir, nos livra da síndrome do desempenho. Eu tenho que desempenhar, eu tenho que ser bom o suficiente para ser aceito por Deus, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E aí tem gente que vive, ouça,
aí eu vou acabar respondendo a pergunta que eu fiz no início da aula. Eu vou me segurar um pouquinho aqui para a gente no final tentar responder quais são as nossas motivações para com Deus. Deixa eu me segurar um pouquinho aqui, mas fica com isso por enquanto. A superioridade da promessa acontece por 4 razões que a gente viu. Porque ela tem confirmação, Deus bateu o martelo, Ele confirma, Ele ratifica. Ela tem centralidade, ou seja, ela é centrada em Jesus, ela aponta para Jesus. A sua cronologia, ou seja, ela foi dada antes da lei, a promessa a Abraão, e a sua completude, ou seja, ela não depende do desempenho do homem, e sim de Deus ser fiel à sua promessa de dar a justificação, a graça, a salvação pela fé em Jesus somente. Até aqui você entendeu? Amém? Vamos lá. Os meios de aquisição dessas heranças, tanto a herança da promessa quanto a herança do pacto da lei, os meios são incompatíveis, porque um fala do mérito próprio da pessoa, o outro fala apenas do Deus que dá de graça pela fé, justifica pela fé. Eles são incompatíveis. Um é pela lei de Deus e as obras dos homens, e os homens não conseguem pelas obras se justificar diante de Deus. E o outro é pela graça de Deus, amados, oh graça maravilhosa. É pela graça de Deus e pela fé do homem, ou seja, Deus dá pela graça mediante a fé que o homem tem no seu Filho, no Senhor Jesus como o Senhor e Salvador. Então, outro comentário aqui importante é o seguinte, não somente isso, mas as habilidades para o cumprimento do pacto são diferentes, ou seja, o cumprimento do pacto, da promessa e da lei, eles são diferentes. O homem não consegue alcançar a perfeição por guardar a lei, e Deus não falha em cumprir a promessa, ou seja, um não consegue alcançar porque ele não é perfeito, então ele não consegue o mérito, a promessa do pacto da lei, e o outro ele alcança porque Deus não falha em cumprir a sua promessa, ele prometeu dar a Abraão e a sua posteridade, ao seu descendente. Todos que estão em Jesus são abençoados em Abraão pela fé, amém, queridos? Então, a promessa de Deus a Abraão e ao seu descendente, que é Jesus, é que através da fé, somente pela fé, seríamos justificados. Essa é a promessa, amados. A promessa dada a Abraão é pela fé. Abraão foi salvo pela fé, mesmo no Velho Testamento e antes que a lei existisse, ok? Agora nós vamos para o segundo tópico dessa aula, que vai falar sobre a inferioridade da lei. Nós vamos começar a ler a partir do verso 19. Tá assim, depois de mostrar a superioridade do pacto da promessa, que nós estudamos ainda há pouco, Paulo mostra a inferioridade do pacto da lei. Existe uma inferioridade da lei, do pacto. Primeiro, o seu propósito. Vamos lá em versículo 19, Gálatas 19, diz assim: logo, para que é a lei? Ele faz uma pergunta. Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita. Lembra da posteridade de Abraão? Não era exatamente Isaac e seus descendentes, mas a posteridade no singular, se referindo a Jesus, tá? Ao seu descendente. Então, logo, para que a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro ou mediador, né? Então, por que a lei é inferior, o pacto é inferior? Por causa do seu propósito. Eu vou ler aqui, você vai entender. Olha o que a gente leu no versículo 19. Qual, pois, a razão de ser da lei? Qual é a finalidade da lei? E aí a explicação é: se é pela fé somente que o homem se torna beneficiário da promessa de Deus a Abraão, de que serve a lei? Paulo era acusado, ouça bem, os judaizantes acusavam Paulo de dar pouco crédito a Moisés e dar um supervalor a Abraão. Não é bem por aí. Ele vai mostrar que um teve o seu papel, a sua importância, a sua relevância, e o outro também, tá? Paulo era acusado de unir Abraão a Cristo e excluir totalmente Moisés. Mas os seus opositores, que eram os judaizantes, tinham entendido mal a sua posição e vindo a deturpá-la, né? Eles queriam deturpar, colocando isso na conta de Paulo. Olha, você é contra a lei, você é contra Moisés, e
idolatravam Moisés e a lei, e quem falasse de Moisés, que era praticamente condenado a apedrejamento, e a lei deles era, se pudesse falar contra Moisés, ninguém podia falar. Mas Paulo aqui, ele vai defender, ele vai falar por que a lei é inferior, porque a lei, ela tinha um propósito, ela tinha um objetivo, e você vai entender ele agora. Olha só, Paulo nunca declarou que a lei era desnecessária, pois sabia que ela desempenhava um papel essencial no plano de Deus. Todavia, a função da lei não era conceder, guarde isso, a função da lei não era conceder a salvação, e sim convencer os homens da necessidade de serem salvos. Queridos, a lei serviu para isso, só para mostrar que nós somos incapazes de sermos salvos pelo nosso mérito próprio, pelo nosso esforço próprio, pela nossa capacidade de ser bom. Isso tudo, nada disso dá a nós a condição de sermos justificados diante de Deus, nos dá a condição de sermos favorecidos por Deus. A lei só mostrou que nós somos incapazes de sermos salvos pelos nossos méritos, pelos nossos próprios esforços. Foi isso. E o diabo, queridos, ouça, que a apostila diz aqui, Satanás gostaria que provássemos que somos santos por intermédio da lei, a qual Deus deu para provar que nós somos pecadores. A lei, ela não consegue provar que nós somos santos, e o diabo, ele incita isso nas pessoas. Tem pessoas, né, de outras religiões que elas acham que serão salvas porque fazem boas obras, porque são pessoas, bons cidadãos, são cumpridores da lei do homem, fazem tudo certinho. Isso tudo é muito bom, Deus quer isso mesmo de todo ser humano, só que como meio de salvação, isso, a Bíblia diz que os nossos atos de justiça para Deus, em relação à salvação, eles são como trapos de imundícia, ou seja, não servem para nada. Então, o diabo, ele tenta levar muitas pessoas por esse viés das boas obras, faça isso, porque você assim vai conseguir um lugar no céu, destoando as boas obras de Jesus. Se Jesus não tiver atrelado às boas obras, se as boas obras não forem fruto da fé em Jesus, então, lembra que eu falei de Cornélio? Era um homem que era cheio de boas obras, justo, piedoso, e o que faltava em Cornélio? Jesus. E o que Deus fez? Mandou Pedro ir até Cornélio pregar a ele o evangelho da salvação, porque Deus sabia que só com aquelas boas obras, e ser um homem bom, um homem justo, piedoso, Cornélio estava incompleto, porque ninguém é salvo por mérito próprio, porque certamente Cornélio cometia seus erros eventuais, ele não conseguia cumprir a lei integralmente. Então, esse é um engodo, né, do inimigo, de colocar a responsabilidade do homem, sobre o homem, dele ser o próprio salvador de si mesmo, praticando boas obras. Isso é um engodo. Agora, Deus deu a lei para provar que somos pecadores, só isso, só para mostrar, e ela vai nos apontar, a gente vai ver daqui a pouco, a necessidade de quê? De um Salvador. Então a resposta de Paulo à pergunta que ele mesmo fez, qual foi a pergunta? Qual, pois, a razão de ser da lei? A resposta é o seguinte, ela foi adicionada por causa das transgressões, amados. Ela veio para revelar o quanto o homem é pecador, o quanto o homem falha, o quanto ele pisa, ele afunda o pé na jaca. Romanos 3,20 vai dizer o seguinte, eu vou ler para você. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele, diante de quem? De Deus, pelas obras da lei. Ninguém será justificado, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. A lei só serviu para isso, para mostrar que o homem é pecador e ele não consegue se justificar por conta própria, ok? Outra coisa que mostra, por onde Paulo mostra a inferioridade da lei, é o seu mediador. A lei tinha também um mediador. Tanto o pacto da promessa a Abraão tinha um mediador, quanto a da lei. E olha só o mediador da lei, para você ver por que a lei é inferior ao pacto da promessa a Abraão. Vamos ler no versículo 19 e 20 de Gálatas. Logo, para que a lei, eu já li ainda há pouco esse versículo, vou ler de novo, foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta
pelos anjos na mão de um mediador. Ora, o mediador, o medianeiro, não é de um só, mas Deus é um. A inferioridade da lei se mostra também por causa do mediador dela, queridos. O pacto da lei, ouça bem, o pacto da lei é inferior ao da promessa porque foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador, ou seja, Deus criou a lei, mas Ele não deu essa lei diretamente a Moisés, Ele usou os anjos e mandou que os anjos dessem a lei a Moisés, e Moisés seria o mediador para o povo. Entenda que a lei ela tem um mediador, que são os anjos e Moisés. Deus deu a lei a Moisés pelos anjos e ao povo por meio de Moisés. Deus foi o autor da lei? Foi. Ele foi o doador da lei? Foi. Mas de um modo inexplicável, amados. A lei foi dada a Moisés pelos anjos. Está em Atos, isso está escrito em Atos 7,53. O que está lá em Atos 7,53? Vós que recebeste a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. Ou seja, aqui o autor de Atos está dizendo que eles receberam a lei por ordenação dos anjos. Então, queridos, ouça aqui mais um pouco. Moisés foi grande, e aqueles anjos que trouxeram a lei para Moisés também, mas eles eram apenas mediadores. Era oportuno Paulo aqui lembrar aos Gálatas quanto ao perigo de exaltar Moisés ou os anjos, como os judaizantes estavam fazendo, em vez de exaltarem a Deus. Para os judaizantes era Deus no céu e Moisés na terra, amados. E eles estavam ali fissurados naquela questão. Quem aceita Jesus, quer judeu, quer gentil, tem que guardar os preceitos da lei e passar pela circuncisão. Eles estavam exigindo isso, estavam querendo deturpar o evangelho da graça. Então ouça um pouco mais. O mediador era necessário para interpor-se entre as duas partes. Então a lei era inferior, por isso ela teve necessidade de um mediador. Deus e Israel, as duas partes, na concessão da lei. Agora, olha só, a aliança com Abraão não teve mediador. O próprio Deus foi diretamente a Abraão e fez a promessa, queridos. Olha só que coisa superior. Com Moisés, Deus manda lá a lei e entrega aos anjos, entrega para ele. E Moisés tem que entregar ao povo. Na promessa a Abraão, Deus ele vai diretamente a Abraão e faz a promessa. Então não tem mediador, por isso a lei é inferior, o pacto da lei é inferior à promessa feita a Abraão. E aí, por último, aí, a terceira parte que mostra a inferioridade da lei é o cumprimento dela, amados. Veja aí no versículo, nós vamos ler o versículo 21 e 22, você vai ver como a lei se cumpre. Versículo 21, logo a lei é contra as promessas de Deus? Está perguntando. De nenhuma forma, porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar a justiça, na verdade teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. O cumprimento da lei, ela é inferior por causa do seu cumprimento. Outra vez, Paulo introduz uma pergunta: é porventura a lei contrária às promessas de Deus? A resposta é não, negativo. Aqui, é uma resposta negativa dada com a ênfase de outras ocasiões, como se ele dissesse assim: isso é uma ideia inconcebível. Deus deu ambas, deu a lei e deu a promessa. Ele não agiria contra si mesmo. Os dois pactos vieram de Deus, amados. O pacto da promessa e o pacto da lei. Então, uma não anula a outra, mas uma prepara o caminho para a outra. Você vai entender isso. Como é possível, então, encontrar harmonia entre a lei e a promessa? Foi o que eu falei há pouco. Uma vai preparar o caminho para a outra. Basta apenas perceber que aos homens foi dada a promessa porque eles não conseguem guardar a lei. Então, olha só, Deus deu a promessa aos homens através de Abraão porque ele sabia que os homens não conseguiriam guardar a lei. Então, elas se harmonizam como? A lei mostra para o homem que ele é incapaz de se salvar, e a promessa vai dizer para o homem assim, ó,
se você crer somente, né, no mediador, que é Jesus, você será justificado diante de Deus, você terá salvação. Então, perceber que aos homens foi dada a promessa, porque eles não conseguem guardar a lei. Você está entendendo, né? A lei cumpriu o seu papel. Qual foi o papel dela? Manter todos os homens debaixo do pecado, amados. Foi só isso que a lei serviu, para manter os homens debaixo do pecado, mostrar que a gente realmente, nossa inclinação é pecaminosa. E ao fazê-lo, provou que a promessa é indispensável, ou seja, mostrando para o homem que ele é pecador, que ele não consegue se salvar por si só. Então a lei, ela cumpriu o seu papel, ou seja, ela vai provar que a promessa feita a Abraão, ela é indispensável ao ser humano. Por quê? Porque sem a promessa o homem continuaria morto nos seus pecados e delitos, porque ele não conseguiria cumprir cabalmente todos os preceitos da lei. Então, a promessa, ela se tornou indispensável, porque mediante a fé em Cristo, a promessa foi concedida aos que creem. Amém? Isso é bênção para nós, amados. A gente fica livre, repito, de ter que ser aquele crente que tem que fazer tudo, porque no final eu vou responder a pergunta: quais são as nossas motivações para com Deus? O que me motiva a fazer movimentos em relação a Deus? A gente vai tentar responder no final aí, com o entendimento dessa aula. O terceiro e último tópico dessa aula diz assim, ele faz uma pergunta: sob a lei ou em Cristo? Ou seja, qual é a melhor posição para estarmos? Ou qual o melhor governo que devemos estar? Qual o melhor governo que pode estar sobre a nossa vida? O da lei ou de Cristo? Nesse texto, o apóstolo Paulo faz referência a dois estágios, ouça, ele vai comentar sobre dois estágios da experiência religiosa dos crentes que outrora eram judeus. Os judeus que se converteram ao Evangelho, eles viveram dois estágios. O primeiro estágio era viver sob o jugo da lei, e agora eles estavam vivendo sob o governo de Cristo, por terem aceitado o Evangelho da Graça. Então, Paulo vai fazer referência a esses dois estágios, vai mostrar a vantagem de um e a desvantagem de outro, tá bom? E aí, o primeiro é o tempo sobre a lei, o segundo é a definição do que agora são em Cristo, ou seja, o primeiro estágio é o tempo que eles, judeus, viveram sob a lei, e o segundo é a definição do que agora, o que eles são em Cristo, a nova vida em Cristo, tá bom? Então vamos lá. O primeiro estágio, enquanto eles estavam debaixo da lei, como era a experiência religiosa dos judeus quando estavam sob a lei? Queridos, é um negócio sinistro, que se a gente entender, a gente vai ver que isso acontece muito conosco. Aqui tem um aprendizado muito importante para a nossa vida diária. Olha só, o que Paulo vai mostrar? Como era a experiência religiosa dos judeus sob a lei. Primeiro, a lei, ela funcionava como uma prisão. Versículo 23, leia comigo aí. Mas antes que a fé viesse, antes que a justificação em Cristo viesse, antes que o Salvador viesse, tá? Versículo 23, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. Ou seja, a lei, queridos, ela funcionou como uma prisão para os judeus que estavam sobre ela. Ela não deixava eles saírem, eles estavam hermeticamente fechados num sistema que era opressor e que eles não conseguiam cumprir as exigências desse sistema. Então, antes da revelação divina da salvação em Cristo, os judeus estavam encerrados, presos. A lei é comparada, ouça, a um duro carcereiro. Olha só, e às vezes isso é a nossa consciência que nos julga, que é severa. É como uma lei. A lei é comparada a um duro carcereiro que os mantinha prisioneiros, preparando-os pelas restrições e limitações que impunha. Ou seja, ela mantinha os judeus como prisioneiros, cheios de limitações, porque ela impunha a eles restrições, limitações. Qual era a finalidade disso? Dessas imposições, dessas limitações? Lembra que o propósito da lei foi mostrar que o homem era pecador, mas ela teve um outro propósito maravilhoso, amados, que foi mostrar ao homem o quê? A necessidade de um Salvador. E aí,
o que está dizendo lá o versículo que a gente leu? Para essa fé que de futuro haveria de revelar-se, ou seja, a lei funcionou como uma prisão, dando restrições e mantendo como num cárcere os judeus, preparando eles para a salvação que viria através de Jesus, ok? Foi o que Paulo falou ali. E aí, então a lei, ela funcionou como uma prisão. Esse era o sistema religioso dos judeus, eles estavam aprisionados. E a outra referência, a outro estágio, né, que Paulo fala, a outra referência que Paulo fala a respeito da vida dos judeus debaixo da lei, é que a lei, ela funcionou como um tutor. Veja o que está escrito no verso 24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Vou ler aqui um comentário para você entender melhor. Para acentuar o papel preparatório da lei, Paulo adotou outra figura de linguagem. A lei, sendo inferior ao Evangelho, como nós já estudamos, ela cumpriu o papel de preparar os homens para o Evangelho. A palavra aio, o que significa a palavra aio? Pedagogo, amados. Pedagogia, ou seja, guia de meninos. O pedagogo, ele faz isso, ele é um guia de meninos, de crianças, né? É pedagogia. No original do grego, a palavra aio significa pedagogo, guia de meninos. Ou seja, a pessoa que desenvolvia a função de aio no Velho Testamento era um escravo da casa. E quem era esse escravo da casa? Era a lei. A quem era confiada a supervisão moral do menino e até lhe era dado o direito de exercer disciplina sobre ele. Ou seja, a lei, queridos, ela exercia uma supervisão moral sobre os que estavam sob a lei. Ela era implacável, ela mostrava, e ela até mostrava, ela disciplinava, porque punia. Toda infração da lei tinha lá a punição para o infrator. Então, a pessoa que desenvolvia a função de aio, aqui no caso era a lei, era um escravo da casa, ou seja, a lei funcionou como um escravo da casa. Ou seja, o que esse escravo fazia? A ele era confiado a supervisão moral do menino. Quem eram os meninos? Eram os meninos, os judeus. E até lhe era dado, ou seja, a lei, era dada a lei o direito de exercer disciplina sobre ele. Sobre quem? Sobre o judeu. Era essa, segundo Paulo, a atribuição da lei, ou seja, ela serviu como um servo, um severo tutor, encarregado de guardar os guias, de guardar e guiar os judeus. Então ela mostrava o caminho para os judeus que eles deviam seguir, mas quando eles erravam, ela servia de disciplinador, era severa, então ela punia. Veja como isso às vezes tem uma referência com a nossa própria consciência, que às vezes queremos, por mérito próprio, fazer as coisas, e quantos têm uma consciência tão severa consigo mesmo? A consciência parece como esse aio, muitas vezes tem uma consciência parecida com esse aio, com a lei, nunca está satisfeita. Por mais que você tente ser bom, você nunca consegue atender às exigências da lei. Então ela te mostra, você erra, você é um fracassado, você não consegue acertar, você tem erro, você é cheio de limitações. Ela está sempre mostrando a nossa falha, sempre mostrando e disciplinando com julgo de culpa e condenação. Era isso que a lei fazia. Encerrava os homens numa prisão e eles ficavam tolhidos porque tentavam cumprir, e toda vez que erravam eram disciplinados, e a lei mostrava quanto eles eram incapazes. Foi isso, queridos, que Paulo mostrou. Estar sob o governo da lei era um negócio muito complicado, muito difícil e opressor, porque ela não salvava, ela mostrava que a gente era pecador e ela nos punia e mostrava que a gente estava sempre em débito, nunca estávamos em dia com Deus e nunca estaríamos mesmo. Então ela cumpriu o seu papel. Olha só, ouça bem, serviu como um severo tutor encarregado de guardar e guiar os judeus, regulava a conduta exterior deles, né, a maneira como eles viviam, e indicava o caminho direito a seguir, mas eles não conseguiam. Agora, ela também repreendia quando se praticava o mal. Sempre havia uma punição quando havia a infração da lei, a fim de que
os que estivessem sob a sua proteção, agora sim ela vai cumprir o papel dela, a fim de que os que estivessem sob a sua proteção da lei fossem preparados para receber a liberdade espiritual que só encontrariam em Cristo. Lembra do propósito da lei? Ela prepara o homem para um Salvador que eles precisam. Ou seja, mostrando, olha, não tem jeito para você, só há um jeito para você, ele está vindo aí, é a promessa feita a Abraão, é o Salvador. Então, queridos, mais uma vez isso traz liberdade para a gente, porque a lei, ou tentar ser agradável a Deus pelos nossos méritos, nós vamos cair, nós vamos falhar e vamos ser sempre achados em falta. E aí, como é bom, eu sempre lembro daquela passagem que o anjo diz a Maria assim, ó, Maria, você vai botar o nome nesse garoto de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Queridos, Jesus veio não para a gente ter essa compulsão por perfeição e de tentar ser agradável a Deus por atender aos preceitos da lei. Não, Jesus veio nos salvar, amados, das nossas imperfeições, nos salvar dos nossos pecados, que nós não conseguimos ficar totalmente livre deles. Então a lei nos apontou a necessidade, eu preciso, você precisa, nós precisamos de um Salvador. Que coisa maravilhosa, a lei teve o seu valor, a sua importância foi essa, mostrar para a gente, olha, você não consegue chegar no céu pelo seu mérito próprio, você precisa de um Salvador. E aí a promessa do Salvador foi feita a quem? A Abraão. Por isso que o pacto da promessa é superior ao pacto da lei. Amém? Entenderam aí até aí? E aí, agora a vantagem está em Cristo, amados. Vamos terminar já a nossa aula. Paulo vai falar agora da vantagem. Como a gente viu aqui como era a experiência religiosa dos judeus que viviam debaixo da lei. Agora, como é a experiência religiosa de estarmos em Cristo? Você que está em Cristo, ouça como é a nossa experiência. Só um pouquinho, porque ela é tremenda. Aqui, a lei preparou o judeu para a fé em Cristo. Aprendemos isso ainda agora, né? Ela preparou. Quando confiam em Cristo para a salvação, os crentes transpõem a condição de imaturidade espiritual que exigia o cuidado e a disciplina da lei e passam então a um estágio maior, ou seja, estar sobre a lei, queridos, era viver sobre uma imaturidade espiritual, era um estágio inferior, um estágio espiritual inferior. E quando nós aceitamos a Cristo, nós passamos a um estágio superior. Que estágio é esse? Versículo 25, vamos ler o versículo 25. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo do aio, lembra? A fé veio, a fé em Cristo veio, então nós ficamos libertos daquele aio, daquele tutor, daquele disciplinador que ficava ali nos punindo, nos perseguindo, nos mostrando nossos erros, jogando na nossa cara que a gente não tem condição. A gente, quando abraçou a fé em Cristo, a gente ficou livre desse aio, desse tutor, e passamos a uma condição maravilhosa, amados, que nós vamos ler no verso 26, a condição de filho de Deus. Você pode dar um amém do seu lado aí? Você passou da servidão da lei, e você não está mais sob um tutor que te disciplina, que é severo com você, mas você passou a condição, quando você abraçou a fé em Jesus, a condição de filho de Deus. Olha o que diz no versículo 26, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, amados. Olha aí a frase, a expressão, todos vós sois filhos de Deus. Esse é o estágio maior que a gente alcançou quando a gente saiu da lei. Uma referência aos crentes gálatas, que fossem de origem judia ou gentil, ou seja, tanto o crente judeu quanto o gentil, quando aceitou a fé em Cristo, ele passou a condição de filhos. São filhos porque passaram a ter os mesmos direitos e privilégios, tanto judeus como gregos ou gentios. Amém até aqui? E a outra maneira que Paulo usa para expressar a identificação de Cristo, ou seja, o estágio maior que nós alcançamos nele, é o seguinte: todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestis. Isso está no versículo 27, olha aí, vamos lá. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestis de Cristo. Então, o que está dizendo aqui? Esse batismo é o espiritual, não é o batismo nas águas não, viu? É o batismo espiritual. Todo crente
todo ser humano que aceita Jesus como Senhor e Salvador, ele é batizado, ou seja, ele recebe o Espírito de Deus, ele passa a ser a habitação do Espírito Santo. Então Paulo está dizendo aqui que todos nós, quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo fomos revestidos, amados. Ou seja, esse batismo é o espiritual, é um batismo espiritual que traz o crente a uma viva união com Cristo, é o que te traz a uma união com Cristo, te faz pertencer ao corpo de Cristo. Então, quando você aceita Cristo, você se torna filho de Deus e passa a ser parte do povo de Deus, do corpo de Cristo, e você está batizado no mesmo Espírito e está revestido da pessoa do Senhor Jesus mediante o Espírito Santo na sua vida. Amém? Então, isso é a experiência religiosa de estarmos em Cristo. E a outra parte boa disso vai estar no verso 28, é o penúltimo versículo que a gente vai ler para acabar a aula. Diz assim: nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Olha o que Paulo está dizendo: todos que já foram identificados com Cristo constituem uma nova comunidade, em que as antigas discriminações se tornaram sem significado. Ou seja, não há lugar mais, por você estar na família do Senhor, pertencer a Jesus, você agora está batizado no corpo dele, você pertence ao corpo de Cristo, então não há mais lugar para o preconceito racial, porque ele vai dizer aqui, nem judeu nem grego. Não há lugar mais para o preconceito social, onde ele diz, não há escravo nem liberto. Não há mais o preconceito sexual, quando ele diz, nem homem nem mulher. E eu acrescentei aqui, não há mais o preconceito denominacional, nem batista, nem assembleano, nem nova vida, nem metodista. Todos nós somos um em Cristo, amados. Paulo, ele aqui fala que as diferenças continuam existindo, né? O assembleano tem a sua diferença, o batista tem, mas todos nós somos batizados no mesmo Espírito, ou seja, pertencemos ao mesmo Deus, somos filhos do mesmo Pai, amém? Isso é estar em Cristo, é o sistema da promessa feita a Abraão, é o sistema religioso que está sobre os que estão sobre a promessa, né? É a experiência de ser filho e de pertencer a um corpo onde você vive com outros irmãos diferentes, mas que têm o mesmo Espírito, foram batizados no mesmo Espírito que você, ok? Então, deixa eu ler aqui para finalizar. Todos aqueles que estão em Cristo constituem uma grande irmandade e se tornaram igualmente beneficiários da bênção advindas da fé, ok? Então, eu vou ler aqui um comentário que está aqui na minha apostila, na minha Bíblia de estudo, que diz assim, ouça o comentário: a lei nos ensina a necessidade da salvação, como eu falei, a graça de Deus nos dá essa salvação. O Antigo Testamento ainda se aplica aos nossos dias, viu? Ele não está anulado, a gente tem que entender isso. O Antigo Testamento ainda se aplica aos nossos dias, pois nele Deus revela a sua natureza, sua vontade para a humanidade, suas leis morais e suas diretrizes para a vida cotidiana. Lembra? É um princípio organizacional, para que haja ordem, para que haja governo, organização no meio do povo de Deus. Mas não podemos ser salvos pela obediência à lei. Devemos antes confiar em Cristo, por onde só Ele, através dele, teremos a salvação. E por último, herdeiros da promessa, amados. Lembra que a promessa foi feita a Abraão e ao seu descendente, que não é necessariamente Isaac, mas qual era o descendente de Abraão? Jesus. E a promessa é o quê? Se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Deixa eu ler aqui para finalizar. Aqui Paulo conclui a sua palavra acerca do privilégio de estar em Cristo, em vez de ser subjugado pela lei. Ele diz, se sois de Cristo, sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Os crentes, nós em Cristo, nós somos herdeiros das bênçãos prometidas ao patriarca e a todos os seus descendentes. Nós somos descendentes de Abraão pela fé, amados. Nós somos filhos de Abraão por causa da fé, porque Abraão foi justificado pela fé, não por lei, e nós somos justificados diante de Deus pela fé em Jesus. Por isso somos filhos de Abraão, somos descendentes dele e herdeiros da promessa. Quantas são e quais são as promessas? São milhares, são mais de 8.000 promessas.
Como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Conclusão, lembra do que eu perguntei no início? Agora a gente vai tentar responder com mais propriedade. Quais são as suas motivações, ou o que motiva você a fazer alguma coisa para Deus? Eu perguntei isso no início da aula. Quais são as suas motivações em relação a tudo que você faz para Deus? Você faz as coisas para Deus para se sentir amado por Ele? Você faz coisas na vida, por exemplo, você deixa de mentir para ser amado por Deus? Você deixa de cometer uma bobagem, um roubo ou qualquer outro pecado para ser aceito por Deus? Para ser amado por Deus? Sua motivação de não pecar é para você ser salvo? Sua motivação de fazer coisas certas é para Deus te ouvir nas suas orações, para Deus te abençoar? Sua motivação para fazer as coisas certas é para você crer que tem um lugar no céu? Se são essas as suas motivações, elas estão erradas. A gente leu aqui que todas essas motivações, elas se encaixam no sistema, no pacto da lei. Ou seja, o homem tenta se justificar diante de Deus pela prática da justiça da lei, por andar pelos preceitos da lei. E pela lei, nenhum homem se justifica diante de Deus. Então, queridos, muitas vezes nós andamos com essa motivação. Nós queremos fazer, e tudo isso é bom, não mentir, não roubar, não matar, não adulterar, fazer boas obras, ajudar o próximo, tudo isso é bom, mas nada disso nos dá direito à salvação, nada disso nos dá direito ao favor de Deus e a sermos aceitos por Deus. Pastor, o que o senhor está falando é heresia? Não, a gente já aprendeu ainda há pouco. O quê? Qual é então a verdadeira motivação que eu tenho que ter para não mentir? Qual é a verdadeira motivação que eu tenho que ter para não adulterar, para não pecar? Sabe qual é, queridos? É simplesmente porque eu amo ao Senhor, porque Ele me salvou dos meus pecados. Ele me deu o que eu não conseguia pelo meu mérito. Ele fez o que eu não conseguia fazer. Ele cumpriu toda a lei e morreu na cruz por mim. Então, Ele morreu no meu lugar. Então, por amor a Ele, como eu sei que Ele é santo e Ele se agrada da santidade, então, por amor a Ele, eu vou viver em santidade, eu vou evitar mentir, eu vou evitar fazer coisas que a palavra nos ensina para não fazer, mas não como meio de salvação, mas sim como correspondência ao amor de Deus. Por Ele ter me amado, me ter perdoado, me salvado, então eu entrego a minha vida a Ele. E Paulo vai dizer o seguinte, lá em Gálatas 2, que a gente aprendeu, ele diz assim: e agora a vida que eu vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, que me amou e se deu por mim. Ou seja, o viver que nós vivemos agora na carne, nós vivemos na fé no Filho de Deus. Então, tudo que eu faço, a minha motivação de ser honesto, a minha motivação de ser um bom pai, ou de ser um bom cidadão, de ser um bom filho de Deus, de ser um servo de Deus, a minha motivação tem que ser porque eu amo ao Senhor. Eu não tenho como pagar o que Ele fez por mim, então eu correspondo com amor, eu correspondo com boas obras. Por isso, nós não somos salvos pelas boas obras, nós somos salvos para as boas obras. Veja que nós somos salvos primeiro pela fé em Jesus, porque isso não vem de obras, é pela fé, dom de Deus. A partir dessa salvação, o meu coração regenerado, que agora tem o Espírito Santo, ele vai me conduzir à prática de boas obras. Então, a minha motivação de praticar boas obras, de andar na palavra, de fazer as coisas certas, ela é única e exclusivamente porque eu amo ao meu Salvador, que morreu na cruz no meu lugar e me deu salvação. Não pode ser outra motivação senão essa, senão nós estaríamos caindo no erro da lei, de tentar ser aceito por Deus por mérito próprio, porque eu sou bonzinho, Deus vai ouvir a minha oração, porque eu faço boas obras, eu tenho um lugar no céu. Isso é engodo, isso é engano. Nós fomos livres da maldição da lei, porque é isso que a lei encerrava, todo homem no pecado, dizendo: tu é pecador e não tem jeito para tu, mas tem uma solução. Ela te mostrou o caminho, ela apontou para nós assim, você precisa de um libertador, de um salvador, e veio a promessa a Abraão, dizendo: olha, todos que crerem no teu descendente serão benditos, todas as famílias da terra serão benditas em ti e no seu descendente. Então, nós que estamos em Cristo, amados, fomos salvos, e porque somos salvos, nós praticamos boas obras, não fazemos o inverso.
Amém? Ficou claro isso aí? Então, essa é a conclusão da aula. Eu espero que você tenha aprendido aí mais um pouco mais sobre essa questão da lei e da graça. Nós estamos no período da graça, amados. Pela graça sois salvos mediante a fé. Essa é a promessa. Foi isso que Abraão recebeu e Moisés recebeu o quê? Ora, a lei e o homem, como tentando praticar essa lei, ele não conseguiu ser justificado. A lei teve o seu objetivo, teve a sua finalidade, foi mostrar para o homem que ele precisava de um Salvador. E esse Salvador é o Senhor Jesus. Se você que está assistindo essa aula ainda não entregou sua vida a Jesus, entregue a sua vida ao Senhor Jesus, confia nele, o mais ele fará por você. Você ficará livre, não da necessidade, então pastor, agora que eu tenho Jesus, eu não preciso mais fazer boas obras, eu não preciso fazer o bem, não. Você, aí sim, nós somos chamados a uma responsabilidade maior de vivermos de acordo com o caráter de Cristo. Por isso, nós desenvolvemos a santidade, somos santificados pela palavra e vivemos na prática de boas obras, ou seja, somos salvos primeiro para as boas obras. Amém? Que Deus te abençoe, rica e abundantemente, e até o próximo encontro. Fiquem na paz do Senhor.